Ei, acorda, estava quase cochilando, né? Mas aí o Sem Tabu está começando, não pode perder. E para quem já estava atento, só esperando, tem gente que põe despertador, põe ali o smartphone para avisar que vai começar o Sem Tabus. Essa é você? Esse é você? Então tá, boa noite para você. Obrigada por essa parceria aqui com o Sem Tabus de toda semana. E hoje nós vamos continuar respondendo perguntas feitas por você, que tem inquietações e que gostaria de ouvir alguém dando uma, sabe, não diria uma opinião somente, mas dando uma luz, colocando uma luz sobre a tua questão para que você, quem sabe, tenha condições e ferramentas de administrar melhor o que tem te acontecido agora. E isso nós faremos hoje com a presença da psicóloga Heivli Melo, que volta aqui para dar continuidade à conversa da semana passada, quando inclusive deixamos uma questão em que foi respondido bastante a respeito daquela questão apresentada, mas ainda sentimos que faltava dizer algo a respeito e o faremos hoje, dando continuidade exatamente a partir daquele ponto. Vou só cumprimentá-la e já lançar a palavra para ela. Heivli. Oi. Tudo bem? Como está, amiga? Tô bem, Como você? estão, amigos? Prazer revê-los. Revê-los não, porque eu não os vejo, mas prazer em estar com vocês outra vez. Mas eles reveem e amam sua participação. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigada. Heivli, então vamos lá. E se quiser comentar, nos fez, tá? facebook.com/semtabus.nt. Deixa ali sua pergunta em box, não precisa se expor, só entre nós. Quem sabe nos outros programas trazemos aqui a sua questão também. Aí naquele programa passado, na última parte, faltou um tempinho de a gente dizer mais a respeito caso você tenha perdido. O programa está lá no nosso site, tá bom? novotempo.com/semtabus. Mas era uma moça que dizia assim: fui traída, perdoei meu marido, estamos bem, mas a minha memória me trai e não são poucas as vezes que penso durante a relação sexual. Será que a outra era melhor do que eu? Será que não perdoei? Muitas vezes deixo de ter prazer por causa disso, dessa memória, dessa lembrança. Vai ver que ele gostou mais da outra, por que ele fez sexo com a outra, me traiu com ela, etc. E ela diz, me dê uma ajuda. Então, Heivli falou bastante a respeito, mas paramos numa questão de uma pergunta que tem um significado muito grande, que ela diz assim: será que a outra com quem meu marido me traiu é melhor do que eu? Muito bom. Eu estava pensando na ocasião, quando estávamos conversando sobre isso, sobre esse sentimento perdido, né, a segurança. E eu falei sobre o doutor Isaac Efraim, quando ele fez referência a sensação ilusória que todos nós seres humanos temos de segurança e controle. E quando isso se quebra, esse mecanismo que a gente criou de controle se quebra, a gente entra em pânico, porque ele falaria nesse trabalho sobre a síndrome do pânico. Eu quero trabalhar aqui o medo, porque assim que você me trouxe essa pergunta, essa manchete, eu disse que eu senti um misto nessa questão de medo, de raiva, de culpa, fortemente. Então, quando ela entra em contato com esse medo, né, a possibilidade dessa relação se romper, essa capacidade de controlar se perdeu. E esse sentimento que ele diz ilusório chama-se onipotência, que está na criança, como eu disse anteriormente. Ela acha que pelo seu pensamento mágico tudo acontece, porque se ela chora aparece um rosto, se ela grita aparece um rosto. E esses rostos trazem coisas que a acalentam e lhe trazem satisfação e prazer. Aí agora ela está nesse sentimento de medo grande de perder essa relação. E veja que a pergunta é uma pergunta de culpa, né? Será que a outra é melhor ou era melhor que eu? A pergunta que eu faço é, por que ela precisa se culpar? Por que ela não pode? Será que na explicação desse marido não ficou dito alguma coisa que a fizesse pensar isso ou não foi suficiente para ela entender a dinâmica dessa traição? Por que ela precisa se culpar? É porque nesse sentimento de onipotência, a melhor forma é a gente dizer para a gente mesmo que a coisa aconteceu por nossa responsabilidade. Porque aí nós resgatamos o poder, né? O poder do restabelecimento. Então, é uma necessidade humana a autopreservação e a perfeição. Veja aquela pergunta, será que a culpa, ou seja, a culpa, olha o ato falho de novo, será que a outra era melhor que eu? Então, nessa questão,
o que está acontecendo, que ela não para pensar as questões e discutir a relação, é que ela está trazendo tudo para a responsabilidade dela, de forma a resgatar esse poder. E aí nós estamos diante de um quadro chamado ferida narcísica. E a sua maior necessidade agora, dessa senhora, dessa pessoa, pode ser uma jovem senhora, é a necessidade narcísica. O que é isso? Necessidade de amor, de amparo. O que ela está sentindo nesse momento, ao ficar pensando se a outra é melhor ou não, é uma angústia do desamparo. A possibilidade de não ser perfeita e, como tal, perder essa relação definitivamente. Então, é claro, essa memória que a atrai é a memória da raiva também que está nela de si mesma por não ter sido capaz de fazer esse homem só olhar para ela. E ferindo todas aquelas coisas que já falamos sobre as realizações sociais, estéticas, éticas, políticas e religiosas, né? Então, o que está realmente ferindo aí é essa onipotência. E talvez você me perguntasse assim, vocês podem me ajudar? Sim. A ajuda que ela precisa ter é entender que toda relação se constrói a dois. Como diz Cristina Cairo, grande parte do que acontece realmente está em ambas as partes envolvidas na relação, ou em todas as partes envolvidas, mas alguma coisa nós provocamos. Assim, de que forma, ela deixou que isso... Ela deixou, não é a palavra, mas que sinais foram sendo dados de coisas na relação que talvez ela não tenha querido perceber? O que seria um comportamento que não fosse autoacusatório? Sim, será que a outra é melhor que eu? Em que eu não... Ela está dizendo, em que eu não sou suficiente? Em que não sou boa? Uma pergunta independente de uma pessoa com maturidade, que entende a relação como uma dinâmica de todas as pessoas envolvidas, não seria essa. Acusatória. Seria, em que contribuir para que isso acontecesse? Qual é a minha parcela de responsabilidade para você ter que buscar outra pessoa? Essa é a minha parte. Qual é a sua? Não posso desconsiderar a parte do outro, né? Toda relação é uma troca voluntária de valores. Então, ela é dinâmica, nunca está restrita a uma só pessoa. Então, entendo que ao invés de ficar nesse movimento de culpa, né, raiva de si mesma por não ter sido capaz de fazer esse homem manter essa monogamia ou essa fidelidade, ela realmente fazer um diálogo extremamente maduro, independente, para sair desse jogo do inconsciente, dessa onipotência, achar que tudo depende dela. Não, é uma parcela de responsabilidades. Muito bem, vamos a uma outra pergunta. Só consigo me excitar imaginando situações eróticas. Isso é normal? Eu queria pensar só no que está acontecendo, nas sensações, mas lembranças de revistas e filmes que já vi sempre voltam. Hoje eu sou cristão e queria viver essa experiência de ter a mente limpa dessas imagens, por exemplo. Você já leu alguma coisa no texto bíblico sobre o leito sem mácula? Não lhe lembra isso? É mesmo. Essa pergunta. Está querendo esse leito limpo, só que... E por isso a advertência, né? Às vezes as pessoas ignoram os nãos dos mandamentos, de não adulterar, de não praticar coisas dessa ordem, justamente para a gente não ter essa mente limpa. Mas o que aconteceu é que, a partir das revistas, dos filmes pornôs que ele assistiu, ele formou o que nós chamamos de a cena primal. Assim, ele aprendeu a ter prazer com essas coisas. É como se a falta disso não gerasse nem o desejo e nem a capacidade de atuar sexualmente. Me fez lembrar um trabalho do doutor, novamente vou citá-lo, o doutor Paulo Gaudense, uma pessoa que eu admiro muito, psiquiatra e acho que também psicanalista. E ele diz assim que as fantasias têm dois limites. Um deles, o principal deles, é quando o indivíduo entende que elas serão válidas se forem boas para ambas as partes. Mas se nessa hora o indivíduo está pensando em outras coisas e esse indivíduo apenas figura, mas não é parte da relação, isso já é um tanto danoso, né? A outra coisa é que ele diz que as fantasias podem servir como aditivo. Elas têm duas funções. Podem servir como aditivo ou podem servir como motor de arranque. Quando elas servem de aditivo, elas dão apenas um up para a relação. Ouvir coisas ao ouvido, vestir roupas diferentes, coisas que o valham, né? Existindo ou não esse aditivo, a relação acontece.
Então, ele não só atua sexualmente, ou essa pessoa não só atua, quando esse aditivo está presente. Então, ela é considerada normal. Mas quando o indivíduo precisa da fantasia para a relação acontecer, ele vai chamar de motor de arranque. Então, ele assim, imagine um núcleo onde estão todas as pulsões sexuais ou os impulsos sexuais. E que nesse núcleo há uma proteção, uma camada, uma casca grossa, que impede que esse impulso ou esse núcleo de impulsos sexuais seja de alguma forma liberado. Então, o que acontece? Se você não tiver uma sonda, então ele faz a metáfora de uma sonda, que perfure essa camada extremamente grossa, para acessar esse núcleo, o indivíduo não consegue ter nem o desejo, porque o estímulo está retido, certo? Represado, e aí ele chama de uma repressão sexual patológica. Ou seja, quando eu passo a depender disso para acontecer o ato, eu já estou vivendo uma repressão sexual muito grave. Então, às vezes eu posso perguntar, eu sei que é simples, a pergunta, assim, do jeito que vem, ela parece muito sussa, né? Muito leve. Mas eu posso pensar, por que esse menino ou essa pessoa, não sei se homem ou mulher, precisou de uso dessas coisas? Foi só por curiosidade ou porque ele era tão reprimido e os temas da sexualidade eram tão impedidos de serem tratados que ele precisou desses escondidos para fazer, dar vazão às suas necessidades sexuais? E aí aprendeu isso, aprendeu a ter prazer a partir disso, porque por trás estava, não faça, isso é feio, cuidado. Então, ele ia para os escondidos, né? Isso é uma conjectura que eu faço. Aí formou-se agora a fantasia, mas não como um aditivo do sexo, mas como um motor de arranque. Ele ficou dependente disso aí. E a pergunta deve ser, o que é que eu faço, né? Isso. Pois é. A resposta não é simples, porque tudo que está relacionado à educação, relacionado aos valores morais, relacionado aos sentimentos éticos e estéticos, são mais difíceis de serem tratados. Então, consequentemente, ele precisa rever, se isso for de fato um dado da repressão, rever esses modelos mentais. Desconstruir os antigos, que são mais danosos e por isso estão represados, e construir a sexualidade como algo muito puro. E se não, conversar com a sua parceira, se é que ele é um homem, né? Ou com o seu parceiro, sobre o que são as suas fantasias e como ele gostaria de realizá-las com ela. Então, ele traz a coisa daqui para o real e passa a fazer sexo com a pessoa que está com ele. Isso é uma alternativa, não garante sucesso. Não garante sucesso? Não. Ele diz, só consigo me excitar imaginando situações eróticas. Me parece a sonda. É a sonda. Ou seja, realmente há uma repressão, né? Só consigo. Então, deixa de ser um aditivo, só funcionará assim. Eu acho que ele também quer saber como lidar com essa imaginação, se tem como ele dar um nó nessa imaginação e desfazê-la, tirá-la do lugar que é tão principal enquanto ele está numa relação. O que se faz em termos de... Quando ele diz assim também, eu queria ter uma experiência de mente limpa, como é que tem como limpar a mente? Tem como não imaginar sem fazer esse movimento? É uma pergunta densa, né? Eu voltaria para a questão da questão da repressão. Imagine que ele precisava esconder-se, criar alternativas, meios para poder a sua excitação ter lugar. Esse é o escondido. E esse escondido se transformou, e aí, através de quê? Imagens que ele fala, né? Imagens em revistas e filmes. Então, é a lembrança dessas imagens que funcionam exatamente como uma mola propulsora que abre essa casca, essa camada rígida, onde está tudo represado, para que ele possa ter essa excitação. Eu diria que a melhor coisa a fazer era uma terapia. E de fundo psicanalítico, para ele retrabalhar isso aí. E a outra coisa é ele sair desse segredo, porque tem um segredo aí, não tem? Ele está com ela ou ela está com ele, e para ter a sensação de poder alcançar e ter o ato sexual realizado, ele faz uso dessas coisas que estão na mente. Imagine se eles expressassem isso para o companheiro ou para essa pessoa, né? Expressasse para o companheiro. Como será que esse segredo
ficaria então? Talvez a outra pessoa realizasse essas imagens que acostumaram-no a ter prazer. E ao longo do período ele fosse admitindo novas imagens que também lhe trariam prazer. Isso eu já vi acontecer. Mas isso estava muito mais relacionado, quando eu vi essa mudança acontecer clinicamente, a uma forma de ter prazer, não necessariamente a fantasia. Por exemplo, só ter prazer com sexo oral ou com sexo anal. E depois essa pessoa ser convidada a praticar o sexo comum, né? O coito normal, e passar a apreciar também. Foi uma reeducação, percebe? Reeducação. Uma reeducação. Mas nesse caso, eu não tinha em xeque as questões da imagem, da memória, do que realmente é o elemento propulsor. Por isso que ele chama de motor de arranque, o Dr. Paulo Gaudêncio, para gerar o desejo. Quer dizer, a coisa é tão... que se não tiver esse segredo, essa coisa perigosa, parece que ele tem que sentir medo e dor para poder sentir o prazer. Ele está profundo, é uma coisa grande. Então, imagem, só, porque o só é muito restritivo, né? Então, me parece que é motor de arranque. Precisa buscar uma ajuda terapêutica. E uma das questões seria, a ser trabalhada seria quebrar o segredo. Se abrir com essa outra pessoa. Aí. Lembra do que nós falamos no outro programa que estivemos aqui da semana passada, sobre aprender a conversar sobre intimidades. As coisas mais reservadas, as experiências mais íntimas, mais pessoais com esse outro. Porque esse outro pode representar a censura. E na hora que ele expuser isso e essa pessoa receber de uma forma mais amena, se quebra esse rigor do medo, do pânico, do não dar conta. Parece paradoxal, né? Porque são duas pessoas que tiram a roupa, que se desnudam uma frente à outra, mas contar segredos da alma, da intimidade mais reservada, isso dá muito trabalho. Você vê para onde você foi com o tema. Por quê? Porque tudo que nós fazemos é para atender às exigências, às idealizações que nós sentimos que os outros fazem de nós. Isso é que é o que se chama o sentimento narcísico. Quando o narcisismo primário é o quanto eu sinto que todo mundo gosta de mim assim. E agora eu quero que isso se continue. Mas as interdições educacionais vão mostrando que eu não posso fazer tudo o que eu queria. As pessoas vão dizer, não pode, isso é feio, está errado. Olha aqui, vem aqui, faça isso. Então, eu já não sou mais sua majestade o bebê. Para continuar sendo aceito, eu vou me moldando ao que esse adulto importante requer de mim. E nessa modelagem, eu estou aqui, olha, tentando entender claramente o que é que você tem como ideal de mim. Porque eu quero atender a esse ideal. É esse segredo que não está acessado. O quanto ele teme perder a aceitação, o amor e a relevância para esses outros. Então, por isso que ele ia contra os ditames da educação, as interdições, e precisou dos segredos. Ir na revista, assistir filme pornô com os amigos, ou se é ela, né, não sei quem, para poder fazer o que ele quer, mas não ferir essa idealização. Intervalo rápido, não sai daí, acorda, fica ligado aqui no Sem Tabus, até já. Perguntinhas suas, pra gente é conteúdo para dar e sobrar aqui no Sem Tabus, quando temos bons convidados que podem lançar luz sobre aquilo que para você parece ser apenas sombra. No programa de hoje, no primeiro bloco, já tivemos oportunidade de aprender bastante. Vamos continuar e fique muito à vontade para contar um pouquinho da sua história, para dividir um pouco da sua experiência. O que deu certo para você? O que funcionou? Será que tem alguém aí do outro lado que já passou por situação assim semelhante e funcionou de uma outra maneira? Como foi? Como foi que você experimentou pornografia e saiu desse universo e hoje experimenta relações bonitas ou uma relação bonita com sua esposa ou com o seu marido? Como foi? Como foi que você passou por uma traição e você conseguiu perdoar, deixar, tocar sua vida? Como foi? Conta pra gente. A gente fica satisfeito quando você se permite trazer a nós aquilo que funcionou para você, que deu certo para você
você, para que de uma outra maneira, sendo eu interlocutora, contando, trazendo aqui a questão, sirva para outras pessoas também. Dê a sua dica pessoal, que sai até do consultório para a vida prática. O que deu certo para você pode dar certo para outros. Reivli Melo, a psicóloga convidada de hoje, vou lançar a ela mais uma pergunta. E esta é a seguinte: casei e estou morando na casa da minha mãe. Nosso apartamento não saiu no tempo que esperávamos. Está muito ruim isso, e mesmo tendo vontade e se amando, não temos muita liberdade. E é estranho saber que os meus pais estão no outro quarto. Morro de vergonha. Só por isso eu evito meu marido. Ele está muito chateado, mas é um sentimento mais forte que eu. Não me sinto bem, entendo meu marido, mas não consigo. Os meus pais estão ali do lado, eu estou aqui no quarto do lado de cá, no quarto de solteira, né? E aí não rola, não acontece. Darlene, se eu lhe perguntasse, lendo essa pergunta que você me traz, qual é o sentimento mais forte que pareceu presente nesse dado aqui? Quando eu li, eu vi uma menina realmente não admitindo abrir a porta do quarto e dizer bom dia, mamãe. Porque mamãe imagina que lá dentro do quarto aconteceu coisa que mamãe dizia que não pode. Tá vendo? É isso. Perfeito! Viu como é interessante a educação? É verdade. É simples assim. Ou seja, essa é o que nós chamamos de a síndrome da boa moça. E a boa moça não tem estímulo sexual, não tem desejo sexual. Agora ela está na casa. Vamos por parte de novo no Jack Estripador, né? A primeira coisa que você disse que ela fala é assim, eu estou sem liberdade, por favor, você repete? Morando na casa do nosso apartamento não saiu. Não temos liberdade. Mesmo tendo vontade, até que ela tem vontade de fazer sexo com o marido, mas não tem liberdade. Aqui mesmo. Não está em jogo a questão da disfunção sexual, nem na inibição das funções sexualizadas, não está. Essa menina está bem, no que concerne a sexualidade, ela está bem. Porém, a educação disse para ela que meninas são puras, são castas, e agora ela casa, assume um novo papel, mas é obrigada a ficar nessa casa onde ela é a menina, a filha, a boa moça. Só que ela está num novo papel, mulher, sexuada, praticante ativa. Mas há um dado da pergunta dela que me chama a atenção, assim, é estranho. É estranho. É estranho. É estranho saber que meus pais estão no outro quarto. Por que ela não diz? Por que ela não diz? É estranho saber que os meus pais estão sabendo, pensando, estão no quarto ao lado. Eles estão no outro quarto, como se os pais devessem estar com ela. Porque a síndrome da boa moça está ali. Tá certo? É estranho saber que eles estão no outro, não no quarto ao lado, como você usou o termo. A vergonha é o próximo dado, o que me chama mais a atenção é quando ele diz assim, morro de vergonha. Esse morro não é por acaso. Porque ela morre, ela tem que morrer enquanto a boa moça para ser a mulher. Outra coisa, de vergonha, a vergonha é sempre do eu. Não tenho liberdade. Que liberdade? O que daria liberdade para ela para a sexualidade já está autorizado. Ela casou. Exatamente. A proibição, portanto, agora é só dela. É dela com ela mesma. Mas por quê? Os estudos revelam que vergonha, orgulho e culpa são sentimentos autoavaliativos. Vergonha, orgulho e culpa são sentimentos autoavaliativos. Então, ela está se avaliando como uma pessoa estranha. Por quê? Porque os estudos sobre a vergonha revelam que as pessoas que trazem esse sentir ou esse sentimento fora de um contexto adequado, eu posso sentir medo de uma cobra. Agora, sentir medo de uma baratinha, miudinha, recém-nascida e ter pânico, já não é um medo comum, certo? Já é o pânico mesmo. E sentir vergonha de uma coisa que está socialmente autorizada, casada, e só está lá porque o apartamento não ficou pronto, segundo o que eu ouvi. Sim. Não é isso? Então, o que nos faz pensar que essa pessoa, essa jovenzinha, está indiferenciada, ela ainda é simbioticamente pai e mãe. Ela é essa educação, ela é esses pensamentos do outro, esse sentir do outro, esse ser o que o outro quer que ela seja. Então, ela tem um comportamento de pouca maturidade, de autonomia e de identidade própria.
Por isso, por isso que é estranho saber que eles estão no outro quarto. No outro quarto. Eles sempre estiveram no outro quarto, porque ela tinha o quarto dela, não é? Mas estão no outro quarto e ela está numa nova condição. Então, ela precisa interiorizar isso. Sim. Nova condição, eu posso. E o fato de ela agora fazer sexo, os pais saberem que ela faz sexo, etc., não a torna uma menina má. Porque se ela, não, eu fui criada ser uma menina boazinha, uma menina pura, casta, não faz. Uma menina que faz sexo dentro de um propósito tão bonito como é o casamento, com a autorização da fé e da prática, né, social também, ela continua sendo pura. Sim. Porque o que ela está fazendo é legitimamente puro, sexo no casamento. Então, ela vai interiorizar isso. Exato. Mas é a vergonha de se, e consequentemente culpa, né? Porque ela está se dissociando dessa imagem construída e idealizada da boa moça para ser essa mulher sexuada, né? Que pratica. Outra coisa que me parece estar presente nessa questão é, para os filhos, os pais são assexuados. Tem isso. Por isso que filho nenhum quer saber o que acontece. Não, perguntaram para minha filha há um tempo, você assiste o Sem Tabus? Ela falou assim, eu assisti uma vez. Por quê? Assim, assisti uma vez, porque a ideia, e ela mesma diz assim, a ideia de que a minha mãe está lidando com esse tema me remete, sabe assim, isso é muito real na cabeça dos filhos da gente. Exatamente. E aí ela mesma me contando isso, e eu fiquei pensando, quando eu pensei nisso referente aos meus pais, também não cabia muito, né? É isso aí. Eu me lembro que uma amiga muito descarada me deu a notícia, eu tinha uns 12 anos, ela disse assim, e nesse tempo a gente era mais pura, assim, você sabia que você nasceu porque seus pais fizeram safadeza? Safadeza, olha o nome que deu. Eu disse, meus pais não. Na hora, tá certo? Então, é isso. Então, agora, nessa prática, ela é obrigada a não negar mais que eles são sexuados, né? E que eles também praticam isso. E que ela faz, agora ela sabe desse segredo que fazia claramente a distinção entre pai, mãe e filho, esses papéis, homem e mulher, tá certo? Então, essa vergonha é uma vergonha típica de quem está nessa síndrome da boa moça e que acha que realmente a pureza foi quebrada, já que ela está fazendo. O filho de uma amiga minha, ele telefonou, a mãe telefonando para ele, aliás, ele telefonou da lua de mel, brincando, a mãe disse assim, então, meu filho, está tudo bem? Ele disse, ela está tudo sujo agora. Você vê como isso aparece? Só que ele, numa boa, brincando, né? Está tudo sujo, porque segundo a lei mosaica, né? Se praticasse, estava sujo até a tarde, tinha que fazer o ritual de limpeza. Então, vejam como são as interdições educacionais e o que vão gerando nessa mente. Tá certo? Meu pai saber que eu, a boa menina que sentava no colo dele, agora sento no colo do outro de outra forma, né? Verdade. Mas essa questão de o filho não admitir que os seus pais façam sexo dentro de um parâmetro de desenvolvimento emocional e tal, como filho e pais, na relação filho e pais, tem o seu lugar normal. Tem, né? Tem o lugar porque esses filhos, o filho idealiza esses pais e os coloca dentro de uma redoma. Né? São pessoas que sabem o que é certo e o que é errado, direito e dever, tanto a moral como a ética. Então, pensar neles, ou pensá-los, né? Tendo aquela intimidade, aquilo tudo que eles assistem em filme, pode ver que eles assistem filme, apreciam, gostam, mas jamais colocam o pai e a mãe nessa condição. Idealizados. Então, tá. Vamos lá. O que é muito broxante, inibidor do apetite sexual e homens e mulheres não percebem? Sabe que é a sensação que eu tive com essa pergunta agora? Que ela já sabe a resposta, essa pessoa. Ou seja, tem algo, ela já percebeu, e é como se ela estivesse dizendo assim, e por que o outro não percebe? Essa é outra pergunta de cunho extremamente subjetivo. Se eu brincasse com você de dizer, para você, o que seriam coisas broxantes? Higiene, aparência, o que entra, né? Higiene, aparência... E na higiene entra o hálito, né? O cuidado no banho, o estar asseado. E o chulé. O chulé. A Joyce soprou aqui no meu ouvido. E o chulé.
A maneira de se arrumar pode ser broxante. Mas por que você disse assim, e para você? Se eu perguntar para você, o que é para mim também não é para o outro, para o outro, para o outro, né? Por isso que eu disse que é de cunho super subjetiva. Então, o que isso me faz pensar? Em outras coisas. Se é de cunho mais subjetivo, a possibilidade é que ele esteja no reino das coisas sentidas, mas não ditas. Ela pode estar, volto a essa questão, a expectativa de como gostaria que esse homem fosse, de como gostaria que ele lhe falasse. É uma mulher ou um homem? Não há, né? Só diz, não disse é homem e mulher. Não diz? Não. Você supõe alguma coisa? Aí eu fico pensando que é mais coisa de mulher. Né? O que é muito broxante me dou do apetite de homens e mulheres, não percebem? Me parece mais uma questão mais feminina. Se eu fosse para uma primeira resposta, para ser objetiva, eu diria expectativas e idealização, de novo, sem dúvida. O que eu espero do outro e não acontece é super broxante. O que acontece na expectativa? A expectativa é uma das fontes de motivação. Uma vez nutridas, porém não atendidas, elas são altamente frustrantes, que é o termo broxar. Certo? Então, eu iria, como resposta objetiva, direta e prática, eu diria expectativas e idealizações. Eu concordo com você. Até porque eu aplico expectativa como sendo, aplicando em outras situações da vida, como sendo assim muito, causadora de angústia. Exato. Porque você planeja, por exemplo, um passeio. Por mais claro que você deve planejar e almejar que seja ótimo, e vai ser ótimo, mas não necessariamente do jeito que você planejou. E se você não tem flexibilidade para admitir que coisas diferentes aconteçam e que ainda assim sejam boas, eu volto para casa dizendo que o passeio foi muito chato. Não é verdade? Porque eu criei expectativa. Eu morro de medo de expectativas. Aí a pergunta de ouro é, e o que você faz então sobre expectativas? Só há um caminho, alinhar. Só tem esse jeito. Voltamos a maior ferramenta das relações humanas, a comunicação interpessoal eficaz. É verdade. Falar das minhas intimidades, abrir o coração e estar atento a isso no outro também. Porque o outro dá deixas, todas as pessoas dão dicas. A questão, Rívia, até me lembro de uma moça que escreveu, não sei se respondemos em alguns programas anteriores, próximo, ela dizendo que assim, ela até entende que deve dizer ao marido questões íntimas, que deve abrir com ele questões que a incomodam, mas ela diz que tem medo das reações dele. Aquela moça, aquela pergunta simples, uma descrição rápida, me fez pensar que algo que eu já percebia, que quando eu falo em diálogo, em me abrir, em dar deixas para o outro, etc., etc., muitas vezes eu conto com um outro que não sabe ouvir, que não sabe dar resposta, que não tem paciência, que acha que aquilo... Uma outra que diz assim, isso eu ouvi pessoalmente, ela dizendo assim, Darleide, eu levo para ele as minhas questões. E aí, sabe o que eu ouço comumente dele? E já parei até de levar questões minhas para ele, para o marido. Ele diz assim, minha filha, a fila anda, vamos, não tem tempo de você ficar aí esperando, sofrendo, choramingando, e esperando que eu mude, vamos. E ele dá conselhos para ela, assim, meio prático, meio que tira o corpo de fora e vai. E ela disse, Darleide, eu fico chorando sozinha. Eu não tenho ombro, eu não tenho a parceria. Quando isso falta, aí rompe, não digo rompe, mas assim, a esperança fica limitada, porque eu não tenho outro. É muito interessante como é importante entender esse outro, né? Ele está dando dicas muito interessantes nessas respostas de distanciamento, de a fila, né? Assim, não se aproxime, não. De uma pessoa cuja filosofia emocional, ou seja, aprendida em casa, é de indiferença a sentimentos. Assim, não se fala sobre sentimentos. O Dr. Gottman fala sobre 4. Ele diz assim, a filosofia solidária, a liberal, a indiferente e a crítica, né? Ele usa outra palavra, mas eu não lembro agora que termo ele usa. Mas é uma que usa mais de criticar. Ele parece fazer um misto entre indiferença e crítica, tá certo? Não tenho tempo para isso, isso é assunto de sou menos importância. Entender que isso não é com ela. Estou falando desse caso, não da pergunta que você fez, né? Esse não é com ela, é como ele foi educado emocionalmente. A cultura dessa família era não dar vazão e não escarafunchar, nem garimpar os temas relacionados a sentimentos. E expressá-los ou tratar desses temas era visto como fraqueza. Olha aí o paradigma, tá vendo? Então,
ela vai ter que aprender uma forma de fazer o toque, que é isso que ele chama de Dr. Gottman. Eu a aconselharia a ler o livro dele sobre relacionamento. Acho que o nome grande é Relacionamento, Dr. Gottman. E ele dá lições claras de como fazer essa troca, considerando a dificuldade do outro, não é dela. Mas a partir do momento que você entende que isso é uma dificuldade, você sai da dor de que ele não quer te ouvir porque não quer, mas é porque ele não sabe. Não foi ensinado a isso. Sabe como ela pensa? Ele não me ama. Exatamente. Ele não me ama. Não. E as lágrimas assim rolaram. Ele não me ama. Ótimo que ela está entendendo que ela vai precisar mudar o movimento na direção dele para acessar algo melhor, que dê um retorno melhor para ela. Mas é o que a faz chorar hoje ele não me ama. Imagina, se alguém que diz que me ama é na teoria, mas não na prática, não me ama. Se o cuidado que ele tem comigo é de trabalhar, de prover, etc., mas não me acolhe, não me ama. E aí vai, não me ama. Ela tem todos os argumentos de que ele não a ama. Vamos para o intervalo e se você quiser acrescentar algo mais sobre, e ainda a questão que eu lancei, que veio junto, o que eu coloquei por último, veio junto só com essa questão do que é broxante, inibidor do apetite sexual entre homens e mulheres. Essa é uma questão que eu lancei agora, contando esse caso a mais, em que a vida sexual tem N complicações. Imagina, como é que eu vou fazer sexo com alguém que não me ama, que não me ouve, que me dá carinho? Tá me usando esse objeto? Então, você satisfaz depois, fica quietinha, vamos filha, que a filha anda e eu preciso ir trabalhar? Não, né? Então, se quiser dizer algo mais, estamos só ouvidos com o Reivli Melo aqui no Sem Tabus. Fica com a gente, até já. Última parte, mas ainda dá para a gente aproveitar bastante o nosso encontro de hoje, sem tabus. As perguntas são apenas um start. Você pode continuar pensando, perguntando, refletindo, pesquisando, lendo. Tem bons autores, tem bom conteúdo. Vai procurar, quer saber mais e a respeito das suas próprias questões. Só que quando é alguma coisa da nossa história, às vezes a gente fica um pouquinho limitado para entender mais de perto, né? Porque é nossa. Então, buscar ajuda, buscar uma terapia. Ah, mas será que... Sim, vai buscar uma terapia. Não gostou de tal profissional, não tem a linha, não, sabe, não fecha com você, procura noutra. Nós atendemos até um caso de responder aqui, né? Um caso de uma moça que diz assim, tentei uma terapia, chegou lá, não encontramos a resposta, procura outra, se identifica com outro, né? Outro profissional, enfim. Mas esse Sem Tabus aqui, respondendo questões que você mandou de casa, vamos a mais algumas. Não sei se referente à pergunta que fizemos sobre relacionamento, ficou alguma coisa em aberto para você dizer? Sobre o broxante? Sim. Não, tudo bem, se né? não for por essa questão de expectativas, a outra bem. coisa de fato é somente o que nós já falamos antes da inibição em si como defesa, né? Tá bom. Reivli Melo, psicóloga, convidada de hoje, para você que está nos acompanhando, chegando agora, só para pautar quem é a profissional que nos acompanha hoje. Sonhei tendo relação sexual com um homem que não era o meu marido. Sonho. Não conheço a pessoa do sonho, nem via o rosto dela, só sabia que não era o meu marido, mas senti prazer. Tem explicação? E dá mesmo para sentir prazer enquanto dorme? Fiquei perturbada com isso. Para você ver que o prazer não é o ato em si, né? O prazer pode ser uma mera sensação que vem de um estímulo interno, simplesmente, senão não existiria o chamado poluição noturna dos jovens, né? Que depois de muita excitação, de repente ejaculam. Muitas vezes estão sonhando mesmo, com prazer, e ejaculam normal. Mulheres não são diferentes. Mas você sabe que tem gente que pensa assim, se sonhou porque tinha besteira na cabeça. Até a poluição noturna não deve ser coisa boa. O que esse menino anda pensando? Nas coisas boas. Esse daí é o que eu chamei de educação moralista repressora, tá vendo? Que transforma sexo em algo extremamente danoso não e pode perigoso. Pensar nisso. Que perigo, né? Que perigo. E isso me remete àquela situação da moça que no segundo dia da lua de mel já não pôde mais sentir porque é perigoso. É muito perigoso ficar sentindo prazer e se liberar. Muito bem, a pergunta agora que ficou foi sobre o sonho. Freud diz, e todos os estudiosos da psicanálise dizem que o sonho é a realização dos desejos não realizados. Primeira coisa, eu vou começar pelo simples, né? Uma resposta simples. Tá. Ela simplesmente pode ter desejado sexo durante o dia, ou o dia anterior, ou durante a semana, não realizou e de repente nessa noite
o seu cérebro, a sua mente, elaborou uma forma de sentir prazer, atualizar o desejo, que já tinha acontecido, mas não tinha sido gratificado. Simples assim como a Rui. Mas a outra questão pode ser que este homem que não tem face, segundo ela conta aí, né, não é o meu marido. Ele pode ser simplesmente o desejo de que o marido realize nela coisas que ainda não estão realizadas. Por isso ele não tem face. Porque não é o marido, ela reconhece que não é, mas também não reconhece quem é. Então é como se ela estivesse idealizando um parceiro, entende? Entendo. Achei esse sonho muito gostoso. E isso também não é pecado, porque é possível que por não discutir com ele a relação, inclusive na sua intimidade, mais uma vez falando sobre revelar intimidades, desejos, expectativas, guarde para si e algumas lacunas na performance estejam tomando lugar. Nessas lacunas, o cérebro preencheu e realizou com esta outra figura. É como se estivesse assim, eu queria que meu marido fosse assim. Não é uma possibilidade? Então, esse homem do sonho provavelmente seja o marido dela. Isso, só que realizando-a dentro daquilo que ela espera. E aí não há nenhum problema. É porque é como se ele precisasse se transformar em outra pessoa. É isso. Não é? Outro ponto interessante desse sonho é que ele também pode estar se remetendo a um prazer que ela já sentiu, de alguma ordem. Talvez com um namoro. Não necessariamente num ato sexual, mas em um outro namoro. Tudo isso pode estar presente nesse sonho. E se nesse sonho este homem tivesse rosto, tivesse nome, muda? Sim, muda. De qualquer forma, aí eu vou voltar para o leito sem mácula. Tá. Essa lembrança. Por que essa pessoa se torna tão importante a ponto de me fazer sonhar e ter tanto prazer? Esse outro não me supriu o suficiente, ou porque eu fiquei com essa marca do primeiro movimento sexual e isso marcou minha experiência e gera essa lembrança, esse desejo que não se satisfaz nessa segunda figura. É isso que é o leito sem mácula. Tá. Posso passar? Pode. Então tá bom. Dá pano para as mangas, mas tem muito o que conversar. Mas se a pessoa tivesse... E o que eu perguntaria assim? Como tem sido sua vida sexual? É a pergunta que eu faria a ela. Do ponto de 0 a 10, o quanto este homem lhe gratifica? Se ela desse um 8, eu diria assim, por que você não deu 7? E ela explicaria em que ele é bom. Eu assim, e o que falta para ele ser 10? Para ela pensar nessa relação. Mas se nada disso for, é simplesmente o fato dela ter desejado, não aconteceu e ela sonhou se realizando. Não quer dizer que ela se masturbou, ela apenas teve o prazer, o orgasmo, sem haver nem toque. E vou repetir, se tem rosto, tem um quê a mais aí? Sem o rosto pode ser o marido dela, não consta você disse assim, e não é pecado. Se tem rosto, pode ter pecado? Eu não chamaria de pecado, porque ela não está na relação com o outro. Ela apenas resgatou essa memória, sabe? E eu posso pensar ainda em outra alternativa, mesmo tendo rosto. É como se ela quisesse que, eu ainda vou insistir, que ela quisesse que esse marido agisse como. Ou seja, ela ainda deseja esse marido. E não necessariamente aquele homem, aquele rosto que tem nome e tal. Porque o que fica para mim, que é o desejo, é a realização dos desejos não realizados, o sonho. Ela quer realização do sexual nesse nível, nessa magnitude. Entendi. Meu terapeuta disse para o meu marido, você é faraó. Deixe José trabalhar, querendo dizer, deixe a sua mulher ser e fazer o que ela faz bem. Ela é ágil, organizada e cumpre tarefas que você não faz tão bem assim. Você está rindo. Deixe-a no comando. Ele ouviu o conselho e até pararam os conflitos que existiam por eu ser mais dinâmica que ele. Mas agora, sabe o que houve? Ele está sem desejo sexual. Estou quase certa de que tem a ver. Vamos ter que voltar à terapia. Ai, que canseira. Ela que diz, tá? Darley, lo siento. Eu estou rindo de tudo, mas a situação ela é engraçada. Essa pessoa ela tem um humor maravilhoso, né? Ela começa, inclusive ela termina dizendo, que canseira, né? Que ela dá essa liberdade para a gente rir. Não, ela é extremamente espontânea. Isso é muito bacana. Esse é o problema do uso das metáforas ou das analogias. A gente usa uma metáfora que para a gente é legal. Que o valor da metáfora
é encurtar explicações. Exato. Tá certo? Só que ele usa de uma metáfora que eu acho que para ele, terapeuta, ela é relevante. Ser Faraó e não José. Faraó era tudo, né? Era o grande, era o tudo. E o José a seu serviço. Então ele quis oferecer para esse marido uma posição de poder. Mas o que me parece é que ele não se percebe nesse personagem que lhe foi atribuído. Não consegue se perceber de fato Faraó. Então a metáfora não serviu, porque é uma questão da autoestima. Eu só consigo. O que os outros me dizem e a minha relação com os outros depende da minha relação comigo mesmo. Se eu não me sinto Faraó, não adianta você dizer que eu sou Faraó. Exato. Mas eu tenho um segundo problema aí. Você imagine que para ele Faraó não é uma figura atraente. Não é mesmo. Não é? Não. Ele imagina um Faraó de tungão, de touca, paquidérmico, lento, contemplativo o tempo todo, e os seus súditos realizando as coisas, mas parece que ele não tem poder administrativo, não tem gana, não tem garra. Imagine se Faraó para ele é isso. Então, ao invés de ajudar, a metáfora detonou. A princípio serviu porque disse, não, eu sou melhor. Mas ele disse assim, deixe José. Aí, quem era José na história? Moreno, alto, bonito e sensual. Charmosíssimo, inteligente, fiel a Deus. A figura sucesso. O cara é extremamente viril, a ponto da mulher de Faraó desejar. Ai, meu pai. Olha aqui a parte infeliz da metáfora. E se outra pessoa desejar esse José? Que não será uma mulher, mas um homem. Isso gera um medo, porque ele é tão vivaz, tão ágil, tão competente, tão dinâmica, que ela é atraente. Pode ter gerado esse sombreamento. Terceiro ponto. Aí ela diz para ela, o terapeuta diz para ela que ela deixa ela ser José, mas é possível que ela tenha levado isso ao pé da letra. Exato. E passou a ser um José numa intensidade muito grande. Ele fala de agilidade, competência e fala até de comando. Sim. Já pensou que esse comando é um controle? Começou bem, mas o controle está detonando a relação, porque aí é uma inversão de papéis. Ela é o poder, quase a provedora, e ele é o passivo. É como se os papéis, ele tivesse no feminino e ela no masculino, percebe? E essa inversão de papéis é extremamente broxante. Então, eu acho que se ela levou José a sério demais, começou a invadir o espaço de Faraó, que já não tem esse espaço conquistado. E aí não está dando certo. A metáfora foi um paliativo, ela não foi curativa. Porque as questões que subjazem essa dificuldade aí não se resolvem simplesmente com essa... Foi paliativo mesmo, porque ela diz que até desapareceram os conflitos que existiam por ela fazer e ele não, por ela esperar e ele não. Os conflitos diminuíram, tudo parece que se apaziguou. Mas aí ele começa a perder o desejo sexual. E ela está quase certa que pode ter a ver... Porque, enfim, se é um terapeuta, é uma mulher que fez terapia, foi acompanhada. Ela não tem um mínimo de luz sobre questões aqui e acolá. Então, ela já está... Quando ela diz que está quase certa, que tem a ver, então ela está no caminho certo. O que é essa ausência de desejo agora desse marido, se ela está certa? É uma vingança? É um só... Tá, tudo bem, você não é José? Não. O que é? Porque, na realidade, não resolveu coisa alguma. Ai, já existia essa questão? Não. Essa questão que ela diz aí, que os conflitos se atenuaram, né? Nada, querida. Não se atenuaram, não. Eles se deslocaram. Ah, é isso. E o pior é que agora eles apareceram de uma forma grave. Porque antes, pelo menos, não atingia. Pelo menos era na palavra, na discussão, não atingia a sexualidade. Ele ainda era forte. Mas agora, nessa de seja, deixa ela ser. Assim, desautoriza o cara ao que ele quer ser nesse papel de comando, de controle, de provedor, de ser realmente um pouco mais lei, o papel masculino, né? Então agora broxou, porque na realidade não resolveu. Ele deixou de discutir, deslocou para o sexo. É o problema do paliativo. Você está com a dor no estômago, mas eu tomei tal remédio e passou. Uma colherzinha de magnésio, fica que é uma beleza. Você toma na hora, passa, depois o sintoma volta. Porque era paliativo, não resolveu, nem os conflitos estão resolvidos, estão apenas deslocados. Isso. Aí quando ela diz assim, qual é o término da... Que canseira. Que canseira. Eu não sei se ela está dizendo que coisa, porque ela é muito prática, né? Ela é uma mulher muito prática e muito lógica e racional, pelo que eu estou vendo.
ou deduzindo. Sim, voltar aquela história todinha, aquele vai e vem, aquelas discussões em sala terapêutica que não evoluem nada, ou se ela está dizendo que canseira desse homem. Opa, é verdade. É preciso ter uma consciência maior disso. Heivli, eu fico observando algumas questões assim, que essa não é a primeira, ela é um resumão assim de muitas outras que se queixam assim. Darlene, meu marido é muito devagar, meu marido não faz, não acontece, eu sou muito ágil. Parece que nós saímos de um extremo, daquela mulher sempre passiva, sempre de um tempo ainda que não votava, que era Amélia, nananã, aí foi... conquistando, estamos ainda num processo de conquista em muitas situações e parece que esse homem não acompanha, não, eu diria até que esse homem, talvez de alguma maneira, não foi ensinado a isso. Exato. E a gente veio assim com tudo, e eu preciso de casa arrumada, como assim? Por que você não faz? Por que não apagou a luz? Por que não trocou a luz, a lâmpada, tal? E a gente foi abafando esse homem, abafando, porque tem muita mulher reclamando de homem que é lento, é devagar. Eles são lentos, devagar, não acontece, ou a gente ficou muito ligada no 220 e não dá tempo de desligar um pouquinho e dar lugar para esse homem, espaço para esse homem, mas quer casar, quer ser mãe, sem perceber que ser homem, eu faço o homem, e eu preciso deixá-lo ser homem, sem tomar espaço de tudo. Perfeito. Não é? É preciso saber o quanto a gente está inibindo essa figura masculina. Eu brinquei com meu marido sobre uma questão que veio outro dia para mim e eu pedi para ele, assim, Paixão, eu vou ler essa questão, eu gostaria que você me mostrasse a resposta sobre isso aqui. Como é que você vê isso como homem? Ele disse assim, este homem aí está certíssimo, essa coisa de controle é muito chata. E, aliás, há um tempo atrás eu recebi um feedback dele muito interessante. Ele disse assim, Paixão, eu não me sinto muito confortável com esse seu jeito executivo. Você viu que eu ando prendendo as mãos. Eu disse assim, opa, capaz de ter uma loura no pedaço, né? Eu disse, do que se trata isso? Ele disse assim, você tem falado muito com o dedo em riste. Eu disse, eu? Mas eu sou tão meiga. Ele disse assim, com frequência você faz isso. Eu disse, me conte um episódio. Ele disse assim, são tantos, eu não vou lembrar agora. Eu disse, mas como é que eu vou saber? Porque eu não lembro disso, eu não consigo ter consciência disso. Aí eu disse assim, então vamos fazer um acordo. Da próxima vez que eu fizer isso, usar o dedo em riste, você me dá um sinal. Você fala, eu disse assim. Ele disse, como é que eu vou fazer isso se estivermos entre amigos? Às vezes estamos numa mesa de restaurante com amigos e você usa o dedo em riste e assim, perto da minha testa. Eu disse, ferrou, o negócio está sério mesmo. Eu disse assim, então tá, vamos fazer uma convenção, um acordo. Quando eu fizer isso da próxima vez, você então olha para mim e faz assim, revira os olhos, tipo assim, que saco. Minha amiga, ele não precisou fazer a segunda vez. Na primeira... Lá estava eu com o dedão no ar, em riste. Então, é muito comum as mulheres estarmos fazendo coisas nessa relação diferente do que o papel espera e vituperando e agredindo o papel do outro sem perceber. Pois é. Tá. Mas eu percebi que o programa foi ótimo, que a sua presença foi ótima, como sempre. Obrigada, e eu só querida. Agradeço. Obrigada. Um grande prazer, viu? Espero mais uma vez ter sido de alguma ajuda. Tá bom. Sucesso a você, viu, amiga? Obrigada a vocês de casa também, uma boa noite, um bom descanso gostoso, com alma de quem tem paz. E quem está determinado a levantar-se amanhã, caso você realmente agora vá dormir, porque eu considero que tem muita gente que continua trabalhando em atividade, enfim, mas que considere que amanhã você tem algumas oportunidades de imediato de recomeçar, ter novas posturas, novas ideias, novos pensamentos, mas vai dormir em paz, aprendendo e sabendo que Deus cuida de você e está interessado em te ajudar. Que Deus te abençoe. Um abraço e até a semana que vem aqui no Senta Plus.